Graça e paz, amados, bom dia. Mais um dia na presença do Senhor. Hoje é quarta-feira. Estamos aqui na certeza que o Senhor é Deus, ao amanhecer já de respirarmos gratuitamente este ar que só Ele pode nos conceder na sua criação, de tudo que Ele fez, de tudo que Ele é, de tudo que Ele era, de tudo que Ele vai ser quando há de vir. Oh, glória! E o próprio Jesus nos traz hoje, aqui nesta manhã de quarta-feira, uma palavra que ele disse aos seus discípulos ali no ensinamento após anunciar o traidor Judas. E ele disse em todo o contexto ali que ele ia ser glorificado, o Filho do Homem, que ele veio como carne para nos resgatar, para ter essa passagem sem pecado, para comprar o meu pecado e o teu pecado. E aqui ele disse no processo, aqui desde o verso 31, que o chave é o 34, ele disse assim: quando ele saiu, quando Judas saiu, depois vocês vão entender. Disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. E Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo. E glorificá-lo-á imediatamente. Aí ele anunciou que ele ia se entregar no processo aqui, que Judas foi ali e o vendeu por 30 moedas. E nesse contexto ali, ele já falando de certa forma do futuro, porque está falando aqui agora foi glorificado o Filho do Homem. Mas já sabendo que ali já ia acontecer o feito da entrega e ele se entregaria conforme os relatos, conforme o processo que Deus quis para resgatar aqueles seus, os que têm posição hoje no século 21 de se batizar, de reconhecê-lo como Senhor e Salvador da sua vida e se batizar e ter essa posição dos salvos que ele veio para resgatar mediante este feito na cruz do Calvário. E ali também, como ele fez o processo nos 3 dias antes da sua ressurreição, ele buscou também os da velha aliança, que tinha esta fé que ele viria um dia, ou que Deus propriamente os salvaria. E este é o processo que a Bíblia nos relata. Mas o verso-chave para nossa compreensão aqui é quando ele diz exatamente assim no verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vamos orar para que o Senhor fale conosco, melhor ainda, mais profundamente, porque eu já tive uma visão aqui para trazer para a minha e para a tua vida. Glória a Deus. Te rendemos graça, Pai querido, em nome de Jesus, nessa manhã. Obrigado pela oportunidade de ministrar o teu evangelho, de estudar a tua palavra e de levar formas de vida melhor aos meus irmãos. Uma palavra transformadora, uma palavra que edifica, uma palavra que nos traz a compreensão sobre cada mandamento, cada aconselhamento, cada exortação, cada feito de Jesus, para que vivamos com Ele e Ele conosco. Ô Pai, em nome de Jesus, me ajude a cada dia aqui neste devocional representá-lo de fato, que diminua eu, que tu cresças, Senhor. E assim eu lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Conforme eu li para vocês, então está neste contexto que
a Jesus dizia que ali, quando ele saiu, ele quem? Judas, porque aqui, olha bem, pois como Judas era que trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo e era noite. E aqui, na verdade, desde o verso 21, o traidor indicado diz aqui: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Aí depois, no processo, como Judas que cuidava das finanças, aí teve essa ocasião para fazê-lo sair dali, mas Jesus já sabendo de todas as coisas. E aqui diz, quando ele saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem. Quando a Bíblia fala sobre o Filho do Homem, amados, a observação que temos que fazer é exatamente essa, que Deus ele veio como um ser humano normal, para que dele viesse a ter alguém que sem pecado vivesse aqui neste plano e de certa forma entregou ali na cruz, porque o feito do primeiro homem, de Adão e Eva, deu errado no sentido do plano de salvação, porque eles introduziram o pecado, e dali do pecado que o Senhor, na sua infinita sabedoria, na sua soberania, porque ele já sabia de todas as coisas, ao meu ver, que isso aconteceria, e depois ele mandaria o seu filho para morrer pelos meus e os teus pecados na cruz do Calvário. E a velha aliança, que foi a primeira aliança com Adão, com o primeiro homem, com toda certeza, ela vai servir sempre de parâmetro, até mesmo os feitos do Senhor, nas tábuas da lei. Então ali tudo serve como um parâmetro para nós aqui no século 21. Não vou entrar no mérito da velha aliança, mas aqui no século 21 a velha lei serve como parâmetro. E assim por isso que ele diz aqui que ele, então agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele, por conta de ter sido sem pecado, e porque se a gente, como ele nos comprou por este sangue derramado na cruz do Calvário, a gente faz aliança, a nova aliança e a aliança do batismo, é a gente buscar a presença do Espírito Santo, porque o Espírito Santo que Jesus deixou, mas Gálatas diz também que já não vive mais nós, ou não deve viver mais nós, mas Cristo vive em nós, e esse viver que vivemos agora na carne, devemos viver pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por nós. E neste amor ele deixou o Espírito Santo, o Espírito Consolador, o Espírito que te ouve em seus gemidos inexprimíveis. É o Espírito que hoje bate a sua porta através da própria palavra de Deus, porque, como diz em Apocalipse, por 7 vezes, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, a própria palavra é Jesus em verbo, levando até a minha vida, até a tua vida, para que haja essa transformação. E ele nos ensina, aqui no verso 34, sobre esse novo mandamento, porque antes, ainda por um pouco, estou convosco. Ele dizia: buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus também agora digo a vós outros: para onde eu vou, vós não podes ir.
Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, irmãos, o que ele está dizendo aqui, que ele nos amou, se entregou por nós, pelo nosso pecado, ao ponto de morrer crucificado numa cruz. E ele está dizendo aqui que esse novo mandamento ele nos dá, que a gente tem que amar ao próximo assim como ele nos amou, que também ameis uns aos outros. A gente tem que amar as pessoas em detrimento do pecado delas, porque Cristo nos amou e se entregou por nós. Então, por isso que ele diz, através daquele feito, um novo mandamento ele declarava para minha e para a tua vida. Porque da mesma forma que ele nos amou, é para que a gente ame uns aos outros. E nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Meus irmãos, a gente vive falando que somos crentes, evangélicos, cristãos. Eu gosto da pegada cristãos, ser cristãos. Por quê? Porque ser cristão é imitar a Cristo Jesus. Ser crente é crer em algo. Ser evangélico é, às vezes, dependendo, ao meu ver, é quem vive o evangelho, mas pode ser que são pessoas que estão dentro da igreja evangélica, se autotitulam como evangélicos. Então eu gosto da pegada de ser cristão, porque ser cristão é imitar a Cristo, meus amados, meus irmãos. E se a gente imita a Cristo, a gente aprende a fazer algumas coisas como estas. Por exemplo, Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, no verso 9, nos deixa essa compreensão. Olha bem o que ele diz. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escrevas, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar uns aos outros. Ou seja, Paulo menciona diretamente o que João escreveu aqui, através das palavras de Jesus, que a forma de amar uns aos outros ele já deixou claro. E eu gosto também de trazer sobre isso em Lucas, evangelista e médico Lucas, na passagem do bom samaritano, e eu já vou fechando este raciocínio de hoje, e ali Lucas, na ótica dele e nas palavras dele de uma passagem de Jesus com um intérprete da lei, ou seja, aqui, ó. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amados, vejamos aqui que ele já citou aqui o que Jesus já havia resumido sobre os 10 mandamentos, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E é bem interessante que este homem aqui, na hora que Jesus responde, faz a pergunta para ele, e ele responde como que estava entendendo como é de fato ter essa vida eterna, mas aí logo em seguida ele vai, então Jesus lhe diz: respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou Jesus: quem é o meu próximo? Aí é a parábola do bom samaritano, mas o que eu quero trazer para mim e para a tua vida, neste momento, completando e complementando o que João 13:34, que é o verso-chave do dia, sobre
amar uns aos outros, que é o novo mandamento que Jesus nos deu, é entender, porque Jesus realmente disse isso que este intérprete da lei comentou aqui nesse diálogo com Jesus. Então, amar ao Senhor teu Deus é com todo o teu coração, é com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Isso daqui me leva a trazer, assim como lá em Hebreus vai dizer que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, divide alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os propósitos, os pensamentos e o propósito do coração. Então é você ter este coração, que é o primeiro dos 4 que ele mencionou aqui, com o propósito do Senhor pela palavra de Deus, fazendo a eficácia e sendo viva dentro do meu coração e dentro do teu coração. É eu e vocês responderem em cada confronto, em cada situação, em cada negociação, em cada experiência vivida, em cada adversidade humana, é você responder mediante o que a palavra de Deus te ensina, sendo esse propósito no teu coração. Assim é amar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Assim, neste contexto deste novo mandamento que Jesus nos dava, mediante esse feito dele na cruz do Calvário, glorificando, e assim seremos, tendo a presença dele, nós vamos estar respondendo mediante o que ele disse aqui no verso, me perdoe, saiu daqui, no verso 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiver essa espécie de amor, esses serão os meus discípulos. E aqui depois ele diz, com toda a tua alma. E assim como eu mencionei, que a palavra de Deus faz a eficácia dividindo a alma e o espírito, e a alma é o centro das nossas emoções, e trazendo o espírito da verdade na nossa alma, conduzindo ali, acertando todas as nossas situações emocionais, e a gente tendo esse comportamento mediante as Escrituras, já é também o efeito da palavra do Senhor trabalhando esta alma. E assim como o coração, eu já disse, e todas as nossas forças, é como Isaías 40 nos diz, ali no verso 31, que naquela passagem ali Isaías profetizava sobre o povo vitorioso, que Isaías 40, 31, aqueles, olha bem, com toda a tua força, os jovens se cansam, aqui, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços se exaustam e caem, mas os que esperam no Senhor renova as suas forças, ou seja, mais uma vez, a esperar no Senhor para renovar as forças, porque esses subirão com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E ter todo esse entendimento é o que eu trago para vocês, é que verdadeiramente é compreender, ter esse entendimento da palavra de Deus, tendo ela em discernimento, para que a condução da sua vida, este amar a Deus sobre todas as coisas, esse amar o próximo como a ti mesmo, tenha essa eficácia do propósito do teu coração, a tua alma trabalhada pela verdade da palavra, e todas as tuas forças, assim como Isaías disse, é os que esperam no Senhor, porque o homem, com a sua força, ele só vai estabelecer o eu, a razão, o orgulho, vai abrir precedentes para orgulho, na verdade, a razão, a prepotência, a arrogância,
e este homem não vai estar na posição que Deus quer que a gente esteja mediante esses controles, essa força, essa compreensão, esse entendimento, com esse coração voltado e também com esta alma liberta, trabalhar das emoções pela verdade da Escritura e você viver o que está escrito. E você viver este novo mandamento que Jesus disse aqui após a traição de um dos que andavam ali com ele. Mas assim como ele, eu e vocês precisamos amar esses que andam conosco e vivem no pecado. Amá-los, com certeza, também é discipliná-los, é orientá-los, é ter uma palavra como essa que tem alcance. Há muitos que faz parte do seu convívio e que você tem essa disposição de levar uma palavra como essa de aconselhamento, de exortação, para que vivamos o padrão que Deus quer para a nossa vida rumo à Nova Jerusalém. Mas melhor ainda, ao meu ver, é já começar essa ação da salvação desde aqui. Recebam, em nome de Jesus, a palavra do Senhor, Ele mesmo em verbo, para a tua vida, para que você viva dias melhores aqui e além de viver a eternidade. Amém? Abraços e até amanhã com a permissão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Abraço.